Fala pessoal, beleza? Bom, nesse episódio bem especial fizemos uma mescla incrível, falamos de pizza e falamos de hambúrguer. Chefe Léo Stefanini deu aula, falou sobre farinha, falou sobre hidratação, a gente falou sobre os fornos da Fornoflex, falamos sobre um montão de coisa. Então acompanha com a gente esse episódio que ficou bem legal. Valeu! Fala pessoal, beleza? Bom, antes de ir pro vídeo, eu tô aqui muito feliz para anunciar para vocês uma parceria incrível do Fast Food Show. Claro, obviamente, que é a Seara. Então, assiste aí o episódio enquanto eu como meu Chicken Supreme. A qualidade vai te surpreender. É nóis! Ladies and gentlemen, welcome to the Fat Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começando agora mais uma vez Fat Food Show para vocês, um oferecimento 24 Print Embalagens e Creme Americano. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Seara Food Solutions, Expresso Delivery, Gulodice e Fornoflex. Muito obrigado por fazerem esse projeto acontecer. O meu convidado de hoje, inclusive, trabalha junto com um dos nossos patrocinadores, o homem das pizzas, Léo Stefanini. Prazer, meu mano. Prazer, querido. Muito Tá mais calmo? Devagarzinho a gente vai relaxando. Cara mais da cozinha, na hora de falar, não quer falar. Manja pra caramba. Se desligar a câmera e começar a conversar, ele não para mais de falar. Mas aí liga a câmera, o cara fica com medo. Trava. Relaxa que o papo hoje é pizza. Não tem como dar errado falando de pizza. Fechou. Fechou? Fechou. Bom, mas, assim como eu, conheci a sua figura lá na Fornoflex, fazendo pizza, comendo pizza. Sim. Mas eu queria saber um pouquinho mais da sua história, passar para o pessoal um pouquinho da sua história. E no meio do episódio, de fato, aí a gente fala sobre pizza napolitana, que eu acho que é a sua especialidade. Pode ser? Pode sim. Bom, Vamos embora. quem é o Léo? Da onde veio o Léo? Bom, o Como Léo você é veio de parar nesse rolê? O Léo é de Itapira, né? Nascido em Itapira, interior de São Paulo, ali quase na divisa de Minas. E venho de família de cozinheiros, né? Minha avó, filha de italiano, cozinha muito bem, então sempre tive uma referência da minha avó. Meu pai, quando eu nasci, era dono de quitanda e já fazia uns sucos na época na quitanda, igual essas sucarias que tem hoje aí em São Paulo. E cresci dentro de cozinha, na verdade. Com 8 anos de idade, eu já subia em cima de caixa de cerveja, engradado, para tirar chopp no restaurante da minha família. Ah, sua família tinha um restaurante? Sempre. Não era só pizzaria? Não, na verdade, na época era um restaurante completo. À la carte, lanche, pizzaria, tudo. Em Itapira? Em Itapira e depois em Mogi Guaçu. Que da hora. Que foi no futuro onde eu montei a minha primeira pizzaria, foi em Mogi Guaçu. Ah, então você cresceu nesse clima, cresceu ali pra você aprendendo a ver como que era, dentro da cozinha, salão, Sim. você pegou toda essa atmosfera aí. Eu me especializei em pizza por paixão mesmo, mas eu tenho uma bagagem grande aí de cozinha já há bastante tempo. Bacana. Mas essa paixão por pizza começou quando? Você lembra disso? Você sabe quando isso começou? Sim. Na molecão, galera na cidade lá, a gente se reunia toda quarta-feira e ia pro sítio. E cada quarta-feira a gente fazia uma coisa. E tinha um cara um pouco mais velho, na verdade era da idade do meu pai. Ele era padeiro, tinha pizzaria e tal, e era a folga dele na quarta-feira. Então ele sempre acompanhava a gente nesse rolê de quarta. E ele fazia pizza, uma das quartas-feiras era pizza, ele fazia massa e tal. E ali eu comecei a querer aprender mais. Ele fazia onde? Você se reunia em algum restaurante? No sítio de um amigo nosso. E aí tinha forninha a lenha? Tinha forno a lenha, o igluzinho de barro, aqueles bem caseiros. E a gente ia de manhã, preparava a massa de manhã e ficava até a madrugada lá, comendo pizza, vendo Simpsons e dando risada. Caraca, vendo Simpsons, que específico. Era bem louco. Dá pra imaginar o rolê, né? Que galera louca que você andava, hein, mano? Eu já vi os caras se reunir pra ver tudo. Simpsons? É a primeira vez, achei específico. Bem estranho. Já gostei mais de você do que eu gostava. Tipo, bem louco, eu gosto de pessoas assim. Um rolê bem aleatório. Bem aleatório. Gastronomia e diversão. Pizza e Simpsons. Cara, nunca tinha juntado. Rachava legal. de rir. Aí, mano, você apaixonou nessa atmosfera. Foi nesses rolês aí de encontro com a galera que eu comecei a gostar e comecei a pesquisar o cara. mais. Aí eu e mais um outro que era o dono do sítio, a gente gostava muito. E começamos a querer aprender e perguntar, ficar em cima e tal. E aí, isso aí, tipo,
14, 15, 16 anos, molecão. E o tempo foi passando, aí fui trabalhar com outras coisas. Com 18 anos eu comecei a trabalhar de representante na área de pet shop, coisa para pet. E aí Não tinha nada a ver com não tinha nada a ver gastronomia. com o negócio. O meu pai já não estava mais com restaurante. Nesse período nós chegamos a ter uma fábrica de comida congelada, que foi uma coisa bem bacana, onde eu aprendi a trabalhar com congelamento, né? Aprendeu E mais um processo mais um diferente. processo dentro da cozinha. E aí fui para a área de venda e tal, e não, tipo, fiquei 2, 3 anos na área de venda e eu queria montar alguma coisa. Eu estava parado, vim para São Paulo, comecei a pesquisar pizza, comer pizza todo dia, todo dia, todo dia. Inclusive eu morava no Lausanne, ali na Norte, pertinho de vocês, ali Da na hora. Quebrada. Los Angeles, a gente fala. Ali na Direitos Humanos com a Francisco Ranieri ali. Então, bom, legal de morar ali. comecei pertinho do Shopping Santana. Comecei a pesquisar o mercado, comendo, e aí meu padrasto me deu a oportunidade, um empurrão. Falou, quer montar a pizzaria? Eu falei, eu quero. E aí ficou naquela, onde montar, e aí eu fui para Mogi Guaçu, que é uma cidade vizinha da minha, tipo 18 quilômetros, só que tem hoje 180 mil habitantes. Já tá maior. E a minha cidade tem 80 mil habitantes. Mas quando você fazia lá no sítio, era que tipo de pizza? Era tradicional, fermentação rápida que a gente chama hoje, né? Tá. Fazia massa no dia, tipo 10 horas da manhã, 2 da tarde, 3 horas da tarde, a gente já estava começando a fazer pizza. É o que hoje mais vende em São Paulo. Isso, aquela hoje massa acho mais que tradicional. 90% do mercado de pizza de São Paulo ainda é a pizza brasileira tradicional, né? De Tradicional. fermentação curta. A gente já entra nesse detalhe. Eu ia falar um negócio sobre a napolitana, mas a gente já vai para esse detalhe. E aí você aprendeu essa lá no sítio e Sim. foi se especializar. Antes de abrir o restaurante, você já tinha estudado um pouco. Já, e comecei a ver o mercado e experimentar, conhecer produto, farinha. Eu ia nas pizzarias, comia e ficava lá Indagando. tirando informação do pizzaiolo, do cara que estava atendendo. E aí montei o projetinho em Mogi e fui montar a pizzaria. Nesse processo do projeto, o cara que era o dono do sítio, o meu amigo, também eles estavam fazendo um projeto para montar uma pizzaria, ele e o pizzaiolo que ia no sítio. Ah, E, que da hora. tipo, ninguém falou nada para ninguém. De repente, os dois estavam no mesmo projeto. A gente fazia um tempo que não se via, se encontrou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou montar uma pizzaria. Ele falou, porra, nós também estamos na mesma pegada aí. Mas em Mogi Guaçu pensando. também não? E eles montaram na nossa cidade, Itapira. Itapira mesmo. Ah, tá. E aí eu montei primeiro, então eu já estava com um processo bem avançado. E na época quase que eu fiz uma consultoria para os caras sem saber o que era consultoria, sem, né, que é o Foi passo trocar que eu tô figurinha mesmo, hoje. foi ajudar os caras. Sim, passei o contato do cara que fez o forno, os fornecedores, tal, custo da pizza para eles começarem. Então acabei dando Nessa época, forninho de barro mesmo. forno a lenha de alvenaria que a gente fala, que é o que a Fornoflex vende hoje, mas com uma outra tecnologia, um forno que você leva hoje num ponto, você vai mudar de ponto, você leva o forno embora. Na época fez o forno ali, Já era. vai mudar, tem que quebrar e fazer outro. De fazer outro. Quebrar tudo. Quebrar tudo, investimento e fazer outro forno. Fora a tecnologia, que também a gente já fala disso. E aí, você montou lá e nessa época já rolava delivery ou ainda estava Montei só delivery na época. só delivery? na verdade, era, eu montei- mesmo ali no interior já rolava? Sim, montei em 2008. Eu inaugurei em novembro de 2008. Aí, dentro de um bairrozinho mais simples, tal, uma esquininha, fiz o forno, fiz toda a obra lá. E comecei assim, eu fazia pizza em casa, no sítio, pra galera em chácara. E eu fui aprender realmente a hora que Pra valer. eu botei a cara a Nadou tapa. muito? Bastante. Bastante. Eu levei mais de um ano para aprender a abrir massa na mão. Hoje, em 3 dias, eu ensino um pizzaiolo a abrir massa na mão. Você abria como? Eu abria no rolo, só que eu não sabia a proporção do tamanho ainda, não tinha noção. Tipo, então, Sai cada pizza do não, tamanho. abria um pouco maior do que a pá, e aí eu trançava toda a bordinha. Era uma borda trançada, que no começo foi a minha marca registrada. A galera curtia a bordinha. Aí, depois que eu aprendi a abrir na mão, que facilitou e eu sabia o tamanho, eu mudei o formato da borda. Porra, foi um monte de reclamação. Pô, eu quero a bordinha, era crocante, era sequinha e tal.
Mas aí não teve jeito. Você de fez voltar. pensado? Não, cara. Não, é porque eu não sabia fazer mesmo. Aí você abria Eu era pra amador. ajustar o tamanho, você punha Na verdade, essa na pá e arrumava. pizzaria tradicional, você monta a pizza em cima da pá de madeira, né? Aham. Então, era uma pizza por vez. Hoje, o processo que a gente usa é monta em cima da bancada, vem com a pazinha e pega uma de cada vez e leva pro puxa forno. e forno. Você tem uma agilidade maior, uma produção maior. Boa. Nessa época já tinha o que é moda muito em São Paulo agora, borda de catupiry, borda vulcão, borda de As tudo. bordas tradicionais, sim, que é catupiry, cheddar e tal, que é a borda padrão. Mas esses modelos diferentes foi a partir, acho que aí de 2010 e tal, que começou a... Você não pegou essa... Não, eu fiz curso e tal para aprender, mas não é uma vertente que eu assino embaixo, que eu curto, entendeu? Eu acho bacana, mas Verdade é um que estilo diferente. os donos de pizzaria mais tradicionais, de pizzas napolitana, falam que as nossas pizzas é tudo torta, não é pizza. É isso aí. É? É. E a maioria não pergunta se a pizza é bem recheada. E na realidade, pizza não tem recheio, ela tem cobertura. Né? Porque tem recheio é quando é fechado. Calzone tem recheio, uma torta recheada, o burger é um, Fogaça é um tem recheio, focaccia, fogaça, empanada. Mas a pizza, na real, ela tem cobertura. Às vezes o cara é chato, tem uns termos assim, não é recheio. Não, mas pra gente é recheio, né? Pra gente que é só consumidor, é recheio. O cara tá em casa morrendo de fome, liga na pizzaria, porra, é bem recheada? Tem desconto? É, não tem recheio. Aí você já perde a venda na hora. Não tem recheio, Não tem só recheio, cobertura. Só cobertura. Sinto informar, mas Acabou de não se vender quiser a recheado, pizza. põe uma massa por cima. É, pô, porque aí sim, né? Bom, mas aí essa pizzaria bombou? Você conseguiu fazer ela decolar? Cara, Conseguiu? consegui. Do delivery, na verdade, eu comecei, como eu falei, num bairro pequeno, numa esquininha e tal, mas era um fluxo bacana. Com 2 anos de pizzaria, eu passei para 2 quarteirões para baixo, onde era uma avenida principal na cidade, a entrada do bairro, para ter mais visibilidade e tal. E assim, eu era novo e já tinha umas pizzarias bem tradicionais e com bastante tempo na cidade. E eu meio que mudei a forma dos caras ver a pizza, que eu entrei com uma proposta diferente, né? Uma massa mais leve, uns ingredientes de extrema qualidade. Como que você já chegou nessa massa mais leve? Da onde você pegou essa? Aqui em São Paulo, pesquisando. Aqui As já era pizzarias. melhor. Sempre tem, cada pizzaiolo tem um jeito de fazer, tem vários processos, tem pré-fermento, tem biga, tem massa madre, tem polish e por aí vai. Tem várias formas de se fazer. A maioria usa o método tradicional, que é faz a massa lá 4 horas, mistura tudo, 6 horas ele está Já dá pra usar. começando a fazer pizza. Hoje a gente busca quanto mais tempo de descanso da massa, uma massa Processo mais de fermentação. leve, mais saborosa e por aí vai. Mas vamos lá, agora eu quero ser chatão Então, e também... formou, porque eu também sou chatão. Vamos ser bem chatão agora. Então agora é hora de você entender o que é pizza napolitana, que a gente vai ser chatão. Por que toda vez que a gente vai falar de pizza napolitana, acho que a primeira diferença que todo mundo que fala é sobre a massa ser mais leve. O que acontece nesse processo de fermentação maior que deixa ela tão mais leve? Ó, é assim, em relação à pizza napolitana. Hoje o pessoal vê essa pizza individual, com uma bordinha mais alta e tal, menos cobertura, uma coisa mais na medida, né, mais equilibrada, e pensa que é a pizza napolitana. Na verdade, a pizza napolitana é uma história, é um patrimônio da Unesco e tal. Então tem vários quesitos para se ter uma pizza napolitana. Inclusive tem associações que certificam, né, associação italiana. Então, para você ter uma pizza napolitana na realidade, a pizza napolitana é o quê? A pizza feita em Nápoles, na Itália. Então, é o napolitano que come essa pizza. Um corte. Então, o que o Léo tá falando é que a maioria das casas que hoje dizem vender pizza napolitana vendem brotinho. Não, vendem pizza clássica. Pizza contemporânea, no caso. A treta que eu ia arrumar pro Léo. Então, assim, os caras pegam a ideia da pizza É napolitana. um conceito. Isso, pega esse conceito, mas de fato não pode se dizer que é uma pizza napolitana, Não. porque para ser uma pizza napolitana tem Tem várias que regras seguir bem várias rígidas, regras né? bem rígidas. São 50 regras, na verdade. Então, aqui são, vamos lá, sacanagem. Tem uma cartilha que você... como que fala? Um regulamento. Que são bem criteriosos mesmo. Você trabalha numa temperatura muito alta,
O processo da fermentação da pizza napolitana é de 8 a 24 horas, não pode passar disso, né, seguindo as regras. Normalmente na Itália eles fazem essa fermentação em temperatura ambiente, porque é muito mais frio, aqui a gente acaba levando para a geladeira. Tá. E então, como eu estava falando, como é uma temperatura muito alta, ela fica pouco tempo dentro do forno, ela assa muito rápido. Não dá tempo dela desidratar. Então é uma massa mais borrachuda, mais molenga e tal. Essa é a pizza napolitana na essência. Já o gosto do brasileiro é uma massa mais crocante, que aí é onde a gente parte para uma pizza que a gente fala que é uma pizza clássica, uma pizza contemporânea, mas no formato da pizza napolitana, que é individual. Mas a galera fala que é napolitana, né? A Muita maioria gente vende como pizza napolitana. É um conceito napolitano. Tá. Busca diâmetro, busca uma Sim. estrutura de massa mais leve. A bordinha da pizza napolitana ela é bem pintadinha, bem queimadinha, chama borda leopardi, eles costumam chamar. Por causa da temperatura muito alta, quando ela já entra no forno, ela já começa a dar umas Daquelas bolinhas e torradinhas pintar. Né? Então a pizza napolitana ela é feita a cocção dela entre 60 e 90 segundos, de 1 minuto a 1 minuto e meio. É muito Passou rápido, né? disso, não é pizza napolitana. E a maioria costuma assar entre 2 minutos e 15, 2 minutos Que e é meio. o que a grande maioria das pizzarias em São Paulo, do conceito napolitano fazem fazem essa assim. pizza clássica. Porque senão, principalmente por conta do delivery também, se tirar dentro de 1 minuto e pouco como que é para ser napolitana, vai ficar pior ainda no delivery, Sim, né? na hora ela já é uma pizza borrachuda, molenga. Se você colocar numa embalagem e mandar pro delivery, é incomível. Tá, vai ficar uma textura Vai horrorosa. ficar, e aí, como é assa muito rápido, ela vai chegar até fria. É diferente das entendi. outras que ficam um pouco mais de tempo no forno e pegam uma temperatura mais alta, mantém mais o Boa. Você falou sobre 8 horas a 24 8 a 24 a napolitana. para cumprir napolitana. É. Eu vejo todo mundo falar, cara, ia até em 48 40, horas. é aí que eu ia falar. Então, aí a gente parte para uma pizza clássica italiana, que você pode chegar até 96 horas de fermentação, dependendo do tipo de farinha que você vai usar. O que mais muda? Quanto mais fermenta, Para você ter mais tempo de fermentação, você tem que ter uma farinha mais forte e uma hidratação um pouco maior. tá. Mais Agora, água. parênteses. O que é uma farinha mais forte? A farinha, a força da farinha, ela é medida pelo W, né? Que é a força da farinha. As farinhas nacionais, a melhor que tem no mercado, ela gira em torno aí de 250, 280 W, que é a força da farinha. Tá. Já as italianas têm farinha que chega de W a 420. Então, quanto mais forte a farinha, mais tempo você precisa que ela descanse para você ter um produto leve, Tá. digestivo e assim por diante. É aquela E quanto digestivo mais- que você fala que você come e não E limpa a pulsa, pesa, né? Não é, pesa no estômago. digestibilidade. Você pode comer uma pizza de 4 pedaços ou de 8 pedaços, uma individual, uma grande. Eu assino embaixo que você pode deitar e dormir, que você não vai ter queimação, não vai ter refluxo e não vai, E tá não vai pesar no completamente estômago. associado à farinha. A fermentação e a farinha. Mas se eu fermentar, olha, Tem- que papo, olha como eu vou ser chatão. Se eu fermentar uma massa de pizza clássica italiana por 48 horas, mas eu usar uma farinha de W fraco, O máximo que ela vai aguentar é 48 horas o W fraco. o que acontece depois? Eu não consigo... Depois ela perde estrutura. Tá caindo meu cenário aqui, peraí. Arrumado. Falou em W fraco até... Caiu. Então... Se eu deixar mais que isso, depois eu não consigo abrir a massa. Não, você abre, mas ela não vai dar borda, ela não vai saltar, sabe? Ela perde a tá. estrutura e o fermento já passou do tempo dele de... Não de vai vida dar útil. aqueles alvéolos que vocês Não vai. falam da massa, Não. que é o que dá a estrutura, que ela fica grande, Sim, a mas borda ela mais fica alta. leve. Para dar essa borda mais alta e tal, é a temperatura do forno e a massa no ponto ideal de fermentação. Tá. E aí você também falou sobre hidratação. Qual que é o ideal? Você considera hoje o ideal de hidratação? E o que é essa hidratação? É hidratado com o quê? A hidratação é a quantidade de água que vai na massa. Né? Um exemplo, o farinha italiana, ele pede acima de 59% de hidratação para uma farinha napolitana, para pizza napolitana. Tá. Então eu usaria 1 kg de farinha, 590 gramas de água. Seria os 59% de hidratação. Tá? Essa na farinha napolitana, ela tem um W de 310 mais ou menos. Né? Se eu passar por uma farinha superior, no caso, tem um W de 350. Eu colocaria 62% de hidratação, porque ela é mais forte, mais seca. Tá. E aí aumentaria o tempo de fermentação também. O que mais está caindo do cenário aí?
Nada? É, minha mãe gosta de pizza, deve ser ela que tá. Tá. Então, tudo está associado à hidratação, associado ao W da farinha. Sim, a força da farinha, a hidratação e o tempo de fermentação. O que eu costumo falar muito é que tudo em relação à pizza é tempo e temperatura. A temperatura da água que você vai usar na farinha, a temperatura ambiente, a temperatura da geladeira onde você vai armazenar e o Muda tempo muito? muda bastante. Em períodos mais frios, por exemplo, é mais fácil de fazer. Aumenta-se um pouco a quantidade de fermento. Mais não quente, cresce. diminui um pouco o fermento. E para você poder equilibrar o tempo que você quer da fermentação. Caraca, No frio, uma matemática. no frio né? é um pouco mais complicado, porque trava mais. Por mais que você coloque um pouco mais de fermento, ela segura um pouco mais a fermentação. Ah, tá. Falei completamente ao contrário, né? Falei que era mais fácil, mas no Na frio é mais verdade, se difícil. você pega, por exemplo, uma farinha superior, que tem um W de 350 acima, que ela precisa de 48 horas no mínimo de fermentação, você imagina um cacho de banana verde. É essa massa com 24 horas. Com 48 horas é um cacho de banana amarelo. Com 78 é o cacho de banana amarela com umas pintinhas pretas, que é o ponto ideal da banana. Né? Que vai estar docinha, vai estar molinha. É a mesma coisa na massa de pizza. Eu achei que você entendia de pizza, não de... Bom, peraí. Antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. Valeu. Banana, mas tá. Sacanagem. Eu gosto é do cacho. Se quiser dica de banana também, Chef Léo e Stefanini. Estou Sacanagem. à disposição aí, galera. A Andressa já gostou do corte que eu acabei de dar pra ela, das bananas. Bom, mas não é possível que você tenha aprendido tudo isso só com a pizzaria no interior e tendo pesquisado casas de São Paulo. Não. Como que você mergulhou no universo da pizza napolitana? Na verdade, da pizza italiana, que inclui a pizza napolitana. Com a pizzaria rodando, já estava legal, estava num ponto bacana, com uma clientela boa. Eu consegui formar uma equipe, deixei de ser o pizzaiolo principal da casa. Virou E só aí proprietário. comecei a estudar, procurar cursos, assistir vídeos. O primeiro cara que eu tive como professor foi o Patrick Catapano, que até hoje para mim é uma referência muito forte. Ele tem um estilo diferente, mais rústico, mais artesanal, buscar produtos mais regionais, que não sejam de grandes produções, de grandes empresas. E através dele, aí eu comecei a gostar ainda mais. E aí fiz alguns cursos com o Patrick. Depois eu fui fazer o curso da Escola Italiana Pizzaiolo no Brasil, né? Que é uma franquia italiana e dá curso no Brasil. Fui uma das primeiras turmas da Escola Italiana, chegou no Brasil em 2016, no final de 2016. Tá. Fazia o curso lá no espaço da Fornaflex. Ah, que da hora, era lá mesmo. Era lá no na Penha. CTF, onde na Vila Carrão. Ah, ali é Vila Carrão, não é Vila Penha, Carrão. né? É onde eu trabalho hoje no CTF da Fornaflex, o Centro Técnico da Fornaflex, que tem cursos lá hoje também, ministrados por mim e por outros chefes. Tá. E na época era feito lá o curso da Escola Italiana. Então eu me formei lá em 2017, se eu não me engano foi a terceira turma que teve no Brasil. O Rony sabe fazer pizza? Ele sabe a teoria e tal, ele come bem, mas eu nunca vi ele fazer pizza não. Acho que quando ele quer fazer, ele manda deixar congelado na fábrica. Aí ele leva pra casa e só aquece. Falar, conversa bem, né? Fazer pizza, né? bastante. O Rony, na verdade, eu tô enchendo o saco do Rony, né? Só pra encher o saco. Rony, pra quem não conhece, é o proprietário da Fornaflex. Sim. Ele entende muito do Do equipamento. mercado, do equipamento, ele é um cara acima da curva, ele é muito inteligente. E aí, pós-curso na Fornaflex,
Como que você entrou na Fornoflex? Como que você foi parar lá dentro de começar a ministrar curso? Eu fiz o curso em 2017 lá pela Escola Italiana, continuei com a minha pizzaria lá no interior, virei sócio de uma pizzaria em São Paulo, Ah, que da hora. lá no Emirim, na Avenida Santo Inês, perto do Horto. Sei. Éramos em 3, aí acabou dando uns probleminhas lá e... Ainda conceito de pizza paulista. Aqui já mais conceito de pizza italiana, mais Emirim? mais napolitana. Que legal. É Emirim, né? Ali em Avenida Santo Inês, próximo do Horto? Próximo do Horto. Tremembé, ali Antes junto do do Tremembé. Aí mas eu trouxe o nome da pizzaria lá do interior, pus o mesmo nome aqui, mas o conceito... Qual que era o nome? Artesanato da Pizza. Artesanato da Pizza. É. Bom nome, E legal. aí veio a Artesanato SP, veio para São Paulo. E ficamos lá uns 6 meses, aí acabou não dando certo o projeto, que eram 3 donos de pizzaria diferentes, cada um tava na sua pegada, e eu acabei assumindo lá e acabou Não batia as ideias. Não dava certo e desistiu. Tá. E a de Mogi? É Mogi? Mogi Guaçu, Mogi eu Guaçu. vendi em final de 2018, no primeiro mês de 2019 o proprietário novo assumiu e está funcionando até hoje. Tá lá rodando Tá até rodando hoje. até hoje. Tá. E aí Nesse você... meio tempo, passou de delivery para salão, fiz uma baita de uma obra, deu certo no começo, mas aí entrou 2016, tal, crise, que veio Sim. Copa e a economia já não estava legal. E eu achei melhor fechar o salão e voltar só pro delivery. Tá. Aí eu vendi só O gasto do salão é bem maior, né? cheguei a ter 20 funcionários registrados, era Loucura uma total. operação muito grande. E eu tinha uma marmitaria no almoço, então eu já não... Pra aproveitar o espaço, né? eu já não tinha mais vida. Eu saía de lá 2, 3 da manhã, às 8 do outro dia eu já estava de volta. Eu não troquei uma fralda do meu moleque. Quantos anos tem seu moleque hoje? Hoje tem 10 anos. Tá grandão já. Tá. Mas, tipo, não vi nada do primeiro passo ali até os 5, 6 anos, eu Enfiado dentro do restaurante. enfiado dentto de uma cozinha. Vou aproveitar que você falou disso. Você se arrepende um pouco de ter feito isso? De talvez não ter tirado o pé um pouco antes? Sim, eu me arrependo de não ter controlado melhor esse tempo, esse auge que deu. Eu consegui quebrar 2 vezes dentro da mesma empresa. Sem fechar. Sem fechar. E aí depois quando eu vendi, vendi Redonda. ela redonda. Basicamente. É duro, né? É. Eu entro nessa questão Hoje eu me arrependo de ter vendido. Porque eu tô nesse processo de tirar o pé daqui, tiro o pé dali, isso aqui para conseguir viver e tentar falecer um pouco mais tarde. Tá ligado? Continuar nesse ritmo, falece cedo. O cara só trabalha. E é o que você falou, não acompanha, Sim, perde momentos perde muita muito coisa importantes. importante. Sua esposa curte esse rolê da pizza? Tá inserida nesse Ela meio? é professora, tipo, tem a vidinha regradinha dela lá. Hoje, falando em tirar o pé, hoje eu tô com os 2 pés totalmente atolados no acelerador. Trabalhando direto. Né? Voltando lá, como eu cheguei na Fornoflex. Né? Depois que eu vendi a pizzaria, passei em algumas consultorias que o Jackson fez. Fiquei em 2 consultorias que ele fez, eu fiquei para dar um suporte. Chefe Jackson, né? É. Inclusive ganhou um prêmio lá fora esses dias, né? Ganhou o campeonato mundial em Porto, campeonato mundial de pizza com harmonização em vinho. Que bacana. Foi o vencedor. Vai voltar ainda mais famoso do que já era. Seu amigo pessoal? Meu amigo pessoal, eu cheguei na Fornoflex através da indicação do Jackson. Que legal, convidar o Jackson para aqui, o convite fica O já Rony feito. mandou uma mensagem para ele, precisando de um pizzaiolo que assumisse uma responsabilidade, que tivesse uma bagagem bacana, porque a Fornoflex é uma empresa renomada. Né? Ele precisava já tinha um chefe lá que já estava há bastante tempo, muito bom, e precisava de um apoio. Aí o Jackson indicou. Eu fui lá conversar com o Rony e acabei... Quanto tempo você estava na Formflex já? Eu entrei em abril desse Agora? ano, recente. Agora, que legal. Parece, a postura que você tem lá, parece estar há um tempão já. Graças a Deus, eu peguei fácil. Dá pra ver que você se sente em casa lá. Sim, eu conheço bem os equipamentos, conheço bem as máquinas E em relação à realmente, os fornos são... É fornos, fala, tá certo? fornos. Burro, né? Português não é o meu forte. Realmente é diferente? Realmente é melhor que os outros equipamentos que tem no mercado? É melhor por alguns motivos. Tá. Matéria-prima utilizada, né? O Rony faz com o melhor que tem no mercado. Os sistemas que são colocados nos fornos a gás elétricos são feitos dentro da Fornoflex, não são terceirizados. Então, se der algum problema, coisa que é muito difícil acontecer,
quem vai te dar o suporte é a Fornoflex. Né? Já Tá. outros no mercado, É eles terceirizado. fazem a casca e o sistema é terceirizado. E aí você não vai ter o respaldo da empresa, você vai ter que correr atrás da Entendi. terceirizada para ter uma manutenção. Tá. Em questão de assar pizza, tem um diferencial? Porque eu vi lá, quando a gente foi lá, conhecer a fábrica e tudo, tem a gás e tem elétrico. Tem a lenha, tem a gás e tem a Ah, e elétrica. tem a lenha também? Tem. Eu não sabia. Eu achei E que tem ele o tinha só flex. revolucionado. Que é gás e lenha, você pode usar os dois combustíveis. Tá. Ou você pode usar só um, ou o outro, ou os dois juntos. Polêmicazinha, já que você falou que dá para os dois, lenha e gás. A lenha, para fazer pizza, é só temperatura? Ou assim como no churrasco, na defumação, tem defumação? Consegue se defumar uma pizza? Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça, em É mito. 2 minutos. Mito. Vocês são da área da defumação do burger, vocês sabem melhor que eu quanto tempo leva-se para defumar uma carne e que em temperatura se faz isso. Né? Baixa temperatura, muito tempo. E lenha frutífera, que na E- maioria que das não pizzarias é o caso. usa eucalipto. Para pizza o ideal é eucalipto. Tem gente que usa outras coisas para Render. render, para custo, mas não é o ideal. O ideal é eucalipto. Uhum. E a pizza está embaixo, no piso do forno. E a fumaça da lenha ela está passando em cima, ela não está passando embaixo. É, Então, Quando e em a 2 gente fala minutos, de- 2 minutos e meio, É impossível. não vai agregar sabor. não. Né? Se eu fizer uma pizza na forno a lenha, uma no forno a gás e uma no forno elétrico e você não vê e eu trazer para você comer, você não vai saber falar Não diz. qual é qual. Então, usou-se por muito tempo só como marketing, né? Na verdade é tradição, né? Tradição. É bonito de se ver, é uma arte um forno a lenha. Você saber trabalhar num forno a lenha, hoje em dia é raro. É difícil É mesmo, né? difícil. É difícil ter a mão de obra e a mão de obra ser boa. Entendi. É o bem que raro. é a minha dificuldade com a parrilha, com carvão, Não o trabalho com adianta carvão. você ter Difícil mão de obra uma mesmo. massa top, um pizzaiolo bacana, os insumos bacana e o forneiro não saber finalizar a pizza. Matou vai. todo o primeiro processo. Eu É um conjunto. Eu fico observando, cada vez é mais difícil achar uma pizzaria com forno a lenha. Sim. E o pessoal procura, né? Tipo, quero pizza forno a lenha, É mais o legal mito de tal. achar que o sabor é outro. Legal, depois eu vou lá na Fornoflex, vamos fazer um vídeo, pegar uma pessoa para comer os dois tipos e ver se a pessoa consegue Bora. distinguir. E Vamos aí, fazer. o forno com gás e lenha, ele pode usar isso simultaneamente ou ele tem que escolher uma opção para trabalhar? Não, o flex pode usar simultaneamente. Que da hora. Pode colocar lá 3, 4 madeirinhas de eucalipto, deixar o gás ligado. Isso no forno que a gente chama, a Forno Flex tem vários modelos. Tem o forno estático, Tá. que é o piso parado. Esse você consegue pôr a lenha dentro e usar o gás. E tem o forno rotante, que é o napolitano. Esse, quando o forno é rotante, você não pode colocar a lenha lá dentro, não tem espaço. Mas a Fornoflex fez uma coisa para quem saía do forno a lenha, passava para o a gás e ficava com esse medo de perder o cliente e tal, porque mudou da lenha para o gás. A Fornoflex fez uma câmara de lenha nesse forno a gás rotante. Então Tá. tem uma caixinha do lado, onde você pode colocar 2, 3 Não vai toquinhos servir de pra madeira nada. ali. Ele vai servir, sabe para quê? Aroma. Para defumar o ambiente. É um marketing sensorial, a gente fala. É. Né? Mas na pizza ele não vai influenciar em nada. É só para o cliente continuar sentindo Só- o mesmo cheiro de lenha quando ele chega no restaurante. Lembrar o cheiro que ele sentia antes quando ele ia pegar quando era forno a lenha. Quer dizer, com psicológico é. É. embaçado, né? Então o cara vai e busca, ele chegou lá, acabou o cheiro, ele fala, ih, mudaram, não é mais... Tem esse mito ainda, né? Tem. E Pô, tem o cliente que ele não consegue ver a diferença de um forno a lenha para um forno de esteira hoje, que tem muito no mercado. O cara, ele acha que o cara trocou... É ruim esses de esteira? Não é ruim, mas é um outro tipo. Ele dá uma cocção diferente na pizza. Uma pizza um pouco mais ressecada e tal. É diferente. Pro delivery talvez seja bom? É melhor não. É bom porque ele dá essa ressecada, então ela mantém um pouco mais tempo Porque crocante. também é só assar um pouquinho mais. Mas no no forno. forno de alvenaria, no caso, a lenha, a gás ou elétrico, você ajusta a sua massa para aquele tipo de forno e você vai ter o mesmo resultado que você vai ter na esteira, Tá. ressecadinho. mais É melhor o crocante. rotante. O rotante que a gente fala que a pista do forno, dentro A do base forno, do fica forno ela rodando. fica rodando. Então você coloca, ela vai lá no fundo e volta. Vai girando. No estático você tem que ficar fazendo isso manualmente. Aí você vai precisar de um forneiro e o cara tem que ser bom. Porque senão fica um lado da Ele pista tem que completamente diferente do outro. ir mudando a pizza de lugar dentro do forno, procurando a região mais quente para ele conseguir assar por igual
e tirar a pizza num padrão legal. Já o rotante, você vai soltar a pizza lá dentro e aí é percepção. Você vai ver a hora que a borda tá douradinha e tal, vai dar uma olhadinha embaixo. Vou tirar. Ele vai deixar pronto, você não vai precisar ficar mudando de lugar para procurar lugar. Ah, você fala de procurar lugar quente porque a pedra vai mudando de temperatura. Você botou uma pizza crua em cima, a pizza tá fria, a pedra tá quente. Aquela pizza fria vai esfriar aquele ponto do forno onde tá quente. E aí para finalizar ela, você vai ter que dar uma girada e levar para um outro lugar dentro do forno. Traduzindo... E aí você vai ver fazendo um carrossel lá dentro com a pizza. Traduzindo pro hamburguero, por exemplo, quando a galera lota uma chapa de hambúrguer, por exemplo, quem fala muito isso pra gente é o Marcelo da Maquimbal, o Marcos da Maquimbal fala muito de deixar um espaço, porque quando você tomba o hambúrguer, você não tomba no mesmo lugar. Você tomba do lado, você não tomba tá do lado, quente. porque aqui a chapa já esfriou. É o mesmo problema com a pedra. Sim. Já a rotante, ela fica o tempo todo o rotante mudando a ele tem temperatura a chama principal na lateral e ela tem um queimador por baixo, que é a flauta. Então, a hora que você sente que essa pedra começou a dar uma esfriada, você liga a flauta, ela não pode ficar ligada direto, senão acaba queimando e esquenta demais. Tá. Mas você tem esse respaldo de um segundo queimador para você manter a temperatura da pedra sempre padrão e te dar a cocção perfeita. Equipamento da Fornoflex faz esse controle de temperatura. Faz. E você está falando de manter ligado ou não, e faz sozinho. A flauta não, a flauta é você. Ah, tá. Agora, o queimador principal, que é o lateral que fica ligado direto, ele se autocontrola. Você determina a temperatura de painel, ele vai chegar naquela temperatura numa chama forte. Quando ele atingir, ele cai para uma chama menor, mais fraquinha, e vai abaixando. Ele controla a temperatura interna ou ele controla a temperatura da pedra? Ele controla a temperatura interna, o fluxo de ar quente dentro do forno. Tá, da pedra não. Da pedra não. Não tem um controle. A pedra você tem que ter um infravermelho para ter uma ideia de saber a como tá. temperatura real. Mas também não dá muita alteração, né? Dentro do difícil, manter o circuito funcionando certinho, não dá muita alteração. Não, dá 40, 50 graus aí de diferença, de oscilação, mais ou menos. Não interfere tanto assim. Se tiver um exemplo, interfere assim, tá 300 graus no painel, o forno vai estar 350. Ah, tá. É um pouquinho para cima. Entendi. Então você já coloca desconsiderando essa diferença. Sim. Por que não tem um pequenininho? Eu falei pro Rony esses dias que às vezes a gente quer fazer um evento menor e queria pôr um da Fornoflex que, além de ser um equipamento, desculpa o perdão da palavra, um equipamento fudido, ele é muito bonito, né? Sim, valoriza demais. Quando a gente chega numa pizzaria e tem o forno da Fornoflex assim, bonitão, ele já traz esse, como você falou, são coisas sensoriais, né? Então, o cheiro da lenha, você vê o forno lá. Tem muita gente que vê, é elétrico, mas o cara vê o igluzinho, ele acha que é a lenha. É o forno de alvenaria que a gente fala. Né? Por que não tem um pequenininho? Tem projeto e tal, mas a Fornoflex não dá conta. De produzir. A gente lançou o forno elétrico na FIPAM em julho e hoje, se eu não me engano, está representando aí na faixa de 80% de venda da empresa. Uau. E é um lançamento que ainda está sendo feito alguns ajustes. Né? Conforme vai fazendo, vai melhorando. E a gente tem projeto de fazer forno para evento em carretinha, tem um projeto de forno residencial menor, até compacto para levar para fazer evento, mas não está dando conta devido à demanda de Ô Rony, faz um pro Fat Food Show, um só, pra gente ter aqui, o Léo vir em algum episódio, fazer pizza pros nossos convidados e tal. Faz um, vamos lançar aqui no Fat Food Show, já dou uma multa no programa. Tá dentro da sala dele. É? É. Beleza, é só eu vou, agora todo o programa eu vou encher o saco dele. Toda vez eu vou encher o saco dele agora, porque ia ficar muito legal, né? Um forninho aqui, o pessoal da produção nem ia gostar, fica comendo pizza na hora do programa. Eu faço evento, né, para aniversário, casamento, reunião de família, condomínio, e tenho que usar forno de concorrente, porque a Fornoflex ainda não fez um forninho pra gente mais um fazer dando evento multa, aí, patrão, vamos lá. Mais um dando multa. Inclusive a Seara Food Solutions, que é um dos nossos patrocinadores, tem vários insumos para pizza também. Inclusive o professor da LGR fala para todo mundo que o pepperoni da Seara é o melhor que tem hoje no mercado para usar, dentro de um nível de possibilidade óbvio, sim, né? Sim. Porque eu sei que se eu falar para você qual é o melhor pepperoni, você vai me vir com uma marca italiana, feroz, que é impossível de usar para vender. Algum cliente, alguma empresa mais artesanal, mais regional e tal. Isso. Mas entrando no assunto Seara, eu testei os produtos. Nas pizzas, testei o bacon, testei a ervilha, o pepperoni levíssimo,
Essa linha nova deles tá A linha foda. levíssima ficou legal com pizza? Ficou. Ficou? Ficou. E eles lançaram uma calabresa também, estilo calabresa italiana, que tem uma massa diferenciada com erva doce, uma pimentinha. Ah, essa eu provei lá. Tá muito boa. Vale a pena o pessoal aí de pizzaria fazer o teste. Colocar pra rodar que vale a pena. Vale muito a pena. Da hora demais. E aí você acha que... Eu sempre puxo pro meu lado, não tem jeito. Você acha que a galera do mercado do burger... todo mundo já gostava de pizza, óbvio, tá? Não é essa a pergunta. Você acha que a galera tá indo pra começar a empreender com pizza? Você sente isso lá nos cursos? Cara, total. É. Total. A Tá. maioria hoje é dono de hamburgueria colando. Acho que, sei lá, falar em número é difícil, mas 60%, 70% dos hamburgueros já estão mantendo a hamburgueria e montando pizzaria. Montando... Ou no mesmo espaço, ou um espaço separado, uma hamburgueria, uma pizzaria, ou uma pizzaria, hamburgueria no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, É, porque você conhece quem come alguns hambúrguer come cases aí, pizza, né? E tá cada vez mais crescendo Vários a procura cases, de é louco. hamburguero. A gente falou com o Pedro Uma faz empresa. pouco tempo, o Pedro e o Saulo também, que são sócios do Costelo. Sim. O João do Creme Americano tá para lançar a sua cera também. O professor montou dentro da Montou própria dentro da LGR. própria hamburgueria. Inclusive ele desceu o forno, colocou na frente da casa, é o que eu falei, ficou animal. lindo, ficou muito bonito mesmo. Valoriza, chama atenção, você consegue vender o produto com valor agregado até maior. Da hora. Pela magnitude A do beleza forno, que a dá, beleza né? que Dá um aspecto muito mais moderno para casa, junta-se o que você falou do forno de alvenaria com modernidade, eu acho lindo mesmo. Tem um outro caso, você deve conhecer o pessoal lá de Matão da Upgrade. Upgrade. Burger. Uhum. O Jackson pegou a consultoria, tá viajando, eu fui para lá final de semana passado, fiz um treinamento. Hoje à noite estou indo para lá, amanhã é inauguração. Vou fazer a inauguração junto com o Jackson lá, sexta e sábado. Que Bacana. é o pessoal que veio do hambúrguer e tá montando a Quando o seu primeira episódio pizzaria. sair, eles já inauguraram. Já inaugurado. Então o recado é, quando esse episódio sair, já tá rolando o upgrade lá em Matão. Então, a galera de Matão... Quem estiver passando por Matão, Upgrade Pizza. Inclusive, legal você ter falado isso, porque pelo que eu vi, os caras personalizaram o forno, né? Sim, Ficou bonito o pra Rafa caramba. que fez. O Rafa Armando que desenhou tudo. Que fez Quase todas as o embalagens, se grafite você lá. olhar no nosso painel de embalagens da 24 Print, quase todo mundo faz com o Rafa Armando. Tem uma entrevista com o Rafa Armando no canal, inclusive, a segunda ou a terceira entrevista, né, Lira? Então também volta aí no card depois que tem entrevista com o Rafa Armando. Ele que grafitou, além de todas as embalagens, igual ele faz para trato, ele fez também o forno dos meninos do Upgrade. Fez o forno do Upgrade, fez a parede, fez a caixa de pizza, ele fez um trabalho mais completo lá, ficou bem bacana. E os meninos da Upgrade são arrojados, né? Porque eles têm o Upgrade Burger, agora pizza, e eles têm também o aplicativo, que é um dos nossos patrocinadores, o Expresso Delivery, que, o Alex. que segue essa qualidade, cara. A hamburgueria é muito boa, Fantástico. fantástica. A pizza, o professor, inclusive, prestou consultoria para eles, o André da LGR. A pizza também, pelo que eu tô vendo, tá indo para um padrão. Não, é só Porque eles coisa assim, de a gente vai primeira. montar pequenininho, pá, não sei o quê. Já tá com um forno muito louco, uma Não, estrutura eles investiram gigante. pesado. Compraram todos os equipamentos da melhor qualidade. Tá incrível a casa lá, ficou muito bonita. E além de ter um aplicativo que é muito bom, Muito bem, forte. acho bem forte, bem completo, bem bacana. Falando nisso, o Fornaflex, como você falou de todos os equipamentos, também não é só forno, né? A Fornoflex representa os equipamentos da Sigma na linha pizzaria. Tá. Então a Fornoflex ela é a fábrica que produz os fornos e representa uma maceira de excelente qualidade italiana da Sigma. Não tira a borda, né? Não, essa é a de abrir massa. É a Sprisa, tá. é a abridora de massa. É a única máquina de abrir massa no Eu mundo lembro que você me que falou. abre a massa de pizza frio e mantém os gases da fermentação. Então é uma máquina que deixa a bordinha. Né? Show de Por bola. mais que você queira diminuir o tamanho da borda, ela vai deixar uma borda. Ele faz um processo diferente Isso. das... Ele abre sentido espiral, não é uma prensa. Então todo o ar que tem no centro da massa ele vem jogando para a borda. E quando você joga a pizza no forno em alta temperatura, a bordinha... As outras Ela abrem leva. direto, seco, para baixo. Tem as laminadoras, né, que você passa, são 2 cilindros, ela mata todo esse processo de longa fermentação, as bolhas que deixam a pizza leve, digestiva, essa máquina acaba. E a outra é uma prensa que também chapa a massa, tira todo o ar Já era. e aí ela tem um vapor quente, fica meio que pré-assada já. Então você tira da máquina, depois você não consegue trabalhar mais essa massa. Você tem que montar ela e levar pro forno. Essa que a Fornaflex representa, não. Ela abre espiral, do meio para Do fora. meio pra Que é o fora. processo feito com a mão. Isso aí, simulando o processo de abertura com a mão. Animal.
Mano, eu queria também, eu sempre puxo um pouquinho para esse lado. A sua família é muito orgulhosa do todo o trabalho que você faz. Conversei já com o Rony algumas vezes também, ele é um admirador do seu trabalho, gosta muito do que você tem feito lá, Que bom. dos cursos que você tem entregado lá. A galera do Burger também gosta muito do seu trabalho, mas eu acho que é sempre importante valorizar o que de fato quem está no bastidor, segurando os momentos bons e os ruins com você, acha de tudo que está acontecendo. Então eu peguei um recadinho de alguém especial para você. É mesmo? Olha aí, Tá Marcelo. brincando. Tô falando sério. Assiste aí. Oi, Léo, tudo bem? Eu e o Miguel, então, estamos aqui para te dizer o quanto a gente te ama e torce por você. Você sempre foi uma pessoa muito esforçada e que nunca desistiu dos seus sonhos. Quando você determina uma coisa, é aquilo e daí você vai atrás, mergulhando de cabeça, né? E daí tirando aí dessa experiência, desse momento, só coisas boas para nos proporcionar, tá bom? Então, parabéns aí pelo seu esforço, pela sua dedicação nessa sua caminhada até aqui e boa sorte pro restante aí do seu caminho, que a estrada é longa e tenho certeza que você só vai colher frutos bons lá na frente. Isso mesmo, pai. Concordo com tudo que a mamãe falou. Muito obrigado por tudo. Te amo. Um beijo. Cara, seu filho fala muito bem. Nossa, ele é desenrolado. É? Totalmente diferente do pai. Que legal, ele falou. não tem Não vergonha. parece um comercial? Ele falou muito, muito legal. Cara, parabéns pela família bonita que Valeu. você tem. Parabéns de verdade pelo trabalho que você vem fazendo. Eu fico feliz desse movimento, assim como o movimento de defumação entrou no universo do hambúrguer, ver a pizza agora falando um pouco mais certo, que eu sempre falei, a pizza napolitana, mas a clássica italiana entrando nesse universo do hambúrguer. Conceito napolitano. É muito legal e, poxa, tem muita gente boa, como você falou, né? Aproveitar e parabenizar o chefe Jackson por esse troféu que ele trouxe para o Brasil. Paizão, Parabéns, irmão. Parabéns, cada vez de verdade. mais sucesso. Tá? Obrigado por tudo. Parabéns. Agradecer a Fornoflex, que está patrocinando o nosso projeto, acreditando nessa mescla, né? Dessa junção do burger com a pizza. Me liberou E pra agradecer, estar aqui hoje. claro, obviamente, liberou o chefe da casa para estar aqui hoje. Então, te agradecer. Obrigado por tudo que você está fazendo, por esse universo, por estar agregando, por todas as vezes que não só eu, mas como todo mundo do Burger Crew e de outras hamburguerias precisaram ir na Fornoflex e conversar e aprender e estudar. Você estava lá fazendo pizza pra gente, explicando, então fica o meu agradecimento. Fechou? Cara. Bom, considerações finais para sua câmera, manda um abraço pra Eu é que galera. agradeço essa oportunidade, é um baita de um prazer, só fera aqui, né? Conhecer o pessoal do Burger Crew para mim foi mais um salto. Essa nova etapa da minha vida está sendo um mega de um aprendizado, estou crescendo muito profissionalmente, né? Devo isso à Fornoflex, ao Jackson, a todo mundo aí que tem me dado suporte e me levantado aí e me dado um incentivo para continuar. Eu faço o que eu amo, pizza corre aqui na minha veia e eu vou querer aprender cada vez mais, fazer cada vez melhor. Da hora, mano. Você merece tudo que você está vivendo, irmão, você imagina. também. Tudo Eu de agradeço. bom. Bom, Sucesso. muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, compartilhar com os amigos, deixa um comentário. Mais uma vez, obrigado a todos os nossos patrocinadores, 24 Print e Creme Americano, que são meus sócios nessa loucura toda. Obrigado, Seara Food Solutions, Expresso Delivery, Gulodice e Fornoflex, mais uma vez. Valeu para quem chegou até a final, até a próxima. Muito obrigado. Eu fui!